Chegamos então na lição de número 2 aqui da classe dos adolescentes do primeiro trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor João Paulo Mendes, onde nós estamos estudando neste trimestre uma lição que trabalha sobre o seguinte assunto: Gênesis, o livro dos grandes começos. Já deu para perceber que nós estamos abordando um texto extraordinário para o teu crescimento em Jesus. E claro, para você iniciar bem a tua aula, gente boa, inicie a tua ministração por algumas bases bíblicas. A lição 2, que cai no dia 12 de janeiro, trabalha sobre o tema Quem é o Criador? Primeira base bíblica que você vai trabalhar, a leitura bíblica, que está então em Jó, capítulo 38, versículos 4 ao 18, junto com os teus alunos. Se eu fosse você, eu fazia a leitura desse versículo também. Leia a mensagem que está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no meu canal e não perca nenhuma das nossas aulas, os nossos conteúdos para o teu crescimento em Jesus também. Eu estou postando aula das lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado. Tem muita coisa boa aqui para você crescer através dessa plataforma. Nas plataformas digitais, YouTube, tem aula lá também, no Spotify, no TikTok também você pode encontrar todas as nossas ministrações. Eu já gravei essa lição em 2023. Claro que essa lição retorna agora, estou reeditando, ficou muito boa a aula e você pode estar acompanhando essa ministração, ficou riquíssima. Que Deus te abençoe e que essa aula seja uma aula de excelência para o teu crescimento, em nome do Senhor Jesus. Estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Gênesis. É um texto sagrado que está presente nas Escrituras, presente no Antigo Testamento. A sua autoria é registrada por Moisés. Um detalhe que nós precisamos também compreender, que esse texto faz parte do conjunto do Antigo Testamento conhecido como o Pentateuco. Porém, não foi o primeiro livro a ser escrito. Ele foi escrito exatamente para ordenar os fatos, para organizar especialmente os argumentos a respeito do Criador. Um detalhe, já que você vai perguntar qual foi o primeiro livro a ser escrito. Diversos pesquisadores, teólogos biblicistas entram em consideração em levar como relevante o primeiro livro a ser escrito do Antigo Testamento, o texto de Êxodo, tá? Existem pessoas que acreditam que foi o livro de Jó, mas existem relatos que descrevem muito bem que o texto de Jó, a história de Jó, pega isso, é uma história tão antiga como o livro de Gênesis. Porém, quando o livro foi escrito, registrado, isso já é um pouco mais moderno, já é um pouco mais atual. Então ele é pós-Êxodo, tá? E é importante nós levarmos isso em consideração. Não é o assunto da aula de hoje, é só para você tirar isso como curiosidade em sala de aula. A aula de hoje procura olhar para Gênesis. O texto de Gênesis é um texto que ele é escrito por Moisés para demonstrar a grandeza de Deus, especialmente a nossa fé no Criador. Ele relata do capítulo 1 ao 11 os fatos da criação e ele revela o Criador com o seu poder. Um detalhe, o texto de Gênesis possui então 50 capítulos. Do capítulo 1 ao 11 nós vamos encontrar a era da criação. Do capítulo 12 ao 50 você vai encontrar então o período dos patriarcas. Entra aí Abraão, entra aqui o Isaac, entra o Jacó e finaliza com os dias de José. Esses detalhes bíblicos são fundamentais para o nosso entendimento. O texto de Gênesis, ele traz então essa clareza de revelar quem é o Senhor. Ele já inicia com Deus. Ele não procura provar a existência de Deus, mas ele já descreve que Deus é. Ele é eterno, ele é Senhor. E o haja de Deus produz toda a criação, como nós estudamos na aula passada. Você vai perceber, especialmente o profeta Oséias, lá no capítulo 6 da sua profecia, versículo 3, descrevendo a necessidade de nós conhecermos o Senhor, de nós estudarmos a palavra. E pela palavra nós entendemos que ele é Deus. Se você pegar João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, você vai descobrir que ele é aquele que é desde o princípio, aquele que é Senhor. E por meio dele tudo se fez. Para a gente estudar a palavra hoje, o primeiro ponto da nossa lição, já ajudando você
trata sobre o seguinte assunto: a transcendência do Criador. Nesse primeiro ponto, espero muito trazer clareza para poder te ajudar, tá bom? E é claro também, você pode deixar aqui o seu comentário, colocar de onde você está me assistindo, porque me ajuda, e deixar o likezinho se inscrevendo no canal. Para a gente dividir a aula, o primeiro subtópico destaca sobre o que é transcendência. Vamos entender o que é transcendência, então. A palavra transcendência, para você pegar, ela é algo que está além da compreensão humana, vai além daquilo que nós podemos alcançar ou definir. Isso quer dizer que Deus está além da nossa compreensão. Ele está além daquilo que nós podemos tocar. Ele está além daquilo que nós podemos alcançar ou definir com as nossas palavras. Porém, ele se permite ser conhecido. Aí entra outro detalhe. Ele é transcendente, ele está além, ele vai além da nossa compreensão. Nós não temos condição de entendê-lo em sua totalidade. Entra agora a imanência. O que é imanência? A gente vai entender. Ele se permite ser conhecido, ele se revela, ele utiliza a nossa linguagem para que a gente possa entendê-lo. Qual é a nossa linguagem? Ele utiliza então a criação, ele utiliza dos fatores geológicos para revelar quem ele é. Ele se descreve como aquele que tem todo o carinho pelos seres humanos, ao ponto de oferecer o seu filho para morrer no nosso lugar. Então, a transcendência é algo que está além. Então, pega isso. Deus está além da nossa compreensão. Deus é muito além daquilo que nós podemos definir, estudar ou pesquisar. Mas ele se permite se revelar, se permite se conhecer, e nós podemos conhecer a respeito de Deus a partir da palavra, por intermédio da fé. Então, pela Escritura, nós estudamos o Senhor. Não na essência de Deus, mas nós estudamos aquilo que ele se permitiu ser conhecido. O segundo subtópico destaca, então, o seguinte argumento. O Criador, ele é transcendente. Observe, Deus, ele é transcendente. Ele é aquele que tem todo o poder ao seu acesso. Ele é praticamente essa manifestação de poder. Ele é aquele que se revela. Ele é aquele que está conosco. Mas há um detalhe conforme as Escrituras. Ele permite-se, então, ser conhecido. Observe como ele é transcendente. Você vai ler na Bíblia e a lição traz isso para você. Eu vou tomar como base a própria lição, descrevendo que ele é eterno. Está aqui em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, Deuteronômio 33, 27. O que é eterno? É aquele que não tem início nem fim, não foi criado. Deus é aquele que não teve início. Está aqui, Salmos 90, versículo 2. É Abacuque, capítulo 1, versículo 12. O Senhor também não está conforme as limitações do tempo. Ele vai além do tempo. Isso está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. O Senhor, ele não muda, ele é o mesmo. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. O Senhor, em sua sabedoria, se revela de forma gloriosa. Jó, capítulo 11, versículos 8 e 9. O Senhor, ele é trino. Quando nós nos referimos que o Senhor, ele é trino, ele é aquele que se revela como Pai, como Filho e Espírito Santo. E de uma forma especial, ele se revela de forma distinta, mas ao mesmo tempo se revela de forma una. Isso descreve também a sua revelação. Observe Gênesis capítulo 1, versículo 26, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Observe também Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus é onisciente. O que é isso? É aquele que tem todo o conhecimento. Salmos 139, versículos 2 ao 4. Deus é onipresente. O que é isso? É aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é incrível. Salmo 139, você vai perceber isso, versículos 7 ao 10. Deus também é onipotente. O que é isso? É aquele que tem todo o poder na sua mão. Salmo 62, versículo 11, Mateus 28, 18. O Senhor é incrível. Então, isso descreve especialmente a sua grandeza, o seu ser e a sua transcendência. Por isso que ele é o Criador. O segundo ponto, já avançando, se eu estou te ajudando, envia essa aula para alguém. Trata então sobre o seguinte argumento. O Criador pode ser conhecido. Quando nós nos referimos a ele como Criador que pode ser conhecido, entra aqui a imanência. A palavra imanência é aquele que está perto, aquele que se deixa ser conhecido, aquele que se revela. E o primeiro subtópico trata então sobre a
personalidade divina. Tudo que nós conhecemos sobre o Senhor é revelado nas Escrituras. É aquilo que eu estou dizendo para você. Quando você estuda teologia, a primeira coisa que você vai descobrir é que a palavra teologia significa o estudo a respeito de Deus. Mas ela não estuda a essência de Deus. Estuda o que a Escritura revela sobre Deus. Então, tudo aquilo que nós conhecemos sobre o Senhor está na Bíblia. Então, sobre a Bíblia, nós encontramos então essa revelação. Na Bíblia, nós vamos entender que ela aponta para a revelação geral. Deus ele se deixa ser conhecido na criação, revelação geral. Mas ele também se deixa ser conhecido na revelação específica, pela Escritura. E na revelação específica, nós vamos encontrar a personalidade de Deus. Nós vamos entender que o Senhor pensa, que o Senhor tem sentimentos, que o Senhor nos ama. Nós vamos compreender muito bem que o Senhor ele se relaciona conosco e ele se deixa ser conhecido para demonstrar o seu amor, que o Senhor nos toma pela sua mão, que o Senhor nos guia, que o Senhor te abençoa. Tudo isso é descrito como essa revelação de Deus e essa qualidade da personalidade divina. Para você entender melhor, o segundo subtópico trata então outro argumento interessante. Deus pode ser conhecido. Por quê? Porque ele se revela. Por isso, como já foi dito, o Senhor ele se revela como transcendente, mas ao mesmo tempo ele cria o ser humano para um relacionamento. E nesse relacionamento ele cria por sua vontade. Você vai perceber, conforme as Escrituras, que ele se permite ser conhecido. Observe o texto bíblico de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Você vai perceber também nas Escrituras que ele se revela como um Senhor amoroso. Observe o texto bíblico de 1 João, capítulo 4, versículo 8, Romanos 5, versículo 8, ele é misericordioso, Salmo 136, ele é fiel, Salmo 31, versículo 5, ele é santo, Salmo 99, versículo 3, ele é justo, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 6. Então você vai perceber que ele se revela em seu amor. E ele se revela como? Através da própria vida de Cristo. A vinda de Jesus também revela esse grande amor de Deus. Esse Deus vivo, conforme está escrito em João capítulo 1, que se revela e se fez carne e habita entre nós. Isso está em João 1,14. E habitando entre nós, ele demonstra então esse amor misericordioso, essa revelação da glória de Deus sobre o nosso coração. Para fechar a aula de hoje, o terceiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o Criador revelado por Jesus Cristo. O terceiro e último ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o Criador revelado por Jesus Cristo. Então, a maior revelação sobre o Criador está na pessoa de Jesus. Ninguém viu o Senhor face a face. A única pessoa que conseguiu ver o Senhor de relance, de costas, foi Moisés, lá no Antigo Testamento. Mas a revelação do Pai está totalmente em Jesus. Você pode ler o texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, versículo 18 também do capítulo 1, você vai ver que essa revelação está toda na pessoa de Jesus. Então, quando nós temos um relacionamento com Cristo, nós então temos especialmente esse encontro com Deus. O amor de Deus é expressado na pessoa de Jesus. E esse amor revela quem exatamente Deus é. Deus é um Deus amoroso, criou todas as coisas, providenciou a salvação, sabendo que nós estávamos em pecado e nos amou primeiro. E eu espero muito que essa aula possa ter te edificado para a glória e honra do Senhor Jesus e que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram. Eu quero conhecer essa turma bonita que está tomando aula com você, tá? Se você puder fazer isso, faça. Eu quero conhecer esse povo bonito que está iniciando o ano contigo na Escola Bíblica Dominical, para a glória de Deus. Me marca lá, segue a gente também, acompanha o nosso Ministério Pastoral. O endereço está aí para você ficar à vontade de seguir a gente. É claro, não se esquece, eu estou ministrando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal. Sempre ao meio-dia tem aula postada para você, mas toda quinta é o dia marcado da classe dos adolescentes. Então, toda quinta a gente está por aqui ministrando uma palavra para o teu coração. Então, nos ajude a divulgar esse trabalho para a glória de Deus. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer e avançar em nome do Senhor Jesus. O primeiro deles é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Quero indicar também essa Teologia Sistemática do Norman Geisler, material extraordinário da editora CPAD, que pode te ajudar a crescer, a avançar, estudar ainda mais sobre esses temas
na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 3, onde nós vamos estudar sobre a grandeza da criação. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.